Durante a tarde, você acompanhou aqui na Record News uma entrevista coletiva dada pelo ministro da Fazenda, ministro Henrique Meirelles, e também o pessoal ligado ao Ministério da Fazenda. Obviamente, está todo mundo esperando. Nós tínhamos já anunciado na sexta-feira essa entrevista, esse anúncio. Aí jogaram para segunda-feira, da segunda-feira jogaram para terça-feira e de hoje jogaram para quarta-feira. Aí eu não sei exatamente o que aconteceu, que eles voltaram atrás e acabaram, então, fazendo a divulgação do aumento da meta do déficit fiscal hoje. Deve ter acontecido alguma coisa que nós não sabemos ainda e, obviamente, deve estar, não, os nossos colegas devem estar apurando isso no bastidor. Bom, mas há ou não há um impacto em cima da economia brasileira? Para a gente poder entender isso, nós convidamos, está aqui gentilmente conosco, o economista Vicente Koch, que é da DMI Group. Vicente, muito obrigado pela gentileza, prazer em conhecê-lo, bem-vindo aqui no Jornal. Vicente, por que o governo tem que mexer na meta fiscal? Se era de 139 e jogar para 159, qual é a razão? Olha, a razão é que a atividade econômica ela está muito baixa e, consequentemente, a arrecadação também ela está menor e todo o esforço que o governo vem fazendo na redução de despesas, ela não tem sido suficiente. Desta maneira, tem a diferença entre a receita, o que eles arrecadam, o governo arrecada, e o que ele gasta, tem uma diferença que estava em 139 bilhões e agora está sendo anunciada para um aumento de 159 bilhões. Agora, isso é o déficit fiscal. Então, se já está faltando 139, faltam 159. Onde é que o governo vai arrumar o dinheiro para poder cobrir esse rombo? A forma que o governo tem é de você ou aumentar impostos para aumentar a arrecadação, ou então considerar receitas extraordinárias, que significa o quê? O governo tem algumas empresas e ele pode vender essas empresas para levantar recursos, ou também pode fazer licitação de aeroportos, por exemplo, que aí ele tem uma receita extraordinária aí. Entendo. Tá. Agora, Vicente, no caso, por exemplo, do governo precisar buscar mais recursos, com isso aumenta a dívida pública, não aumenta, como é que fica? Sim, ela aumenta, a dívida pública está aumentando e com isso aumenta a vulnerabilidade do país. Como assim isso? Como assim? Como é que aumenta a vulnerabilidade do país? Porque você está aumentando o endividamento do país em relação à produção. E isso significa, tem uma expectativa no mercado que as agências de ratings, elas podem, eventualmente, fazer uma revisão negativa dos fundamentos do país. Essas agências de rating são aquelas agências internacionais que ficam analisando a economia do país. Exatamente. Vocês acharem que a coisa não vai indo bem, eles derrubam a nota do país, é isso? Exatamente. E aí o país tem mais dificuldade, não só o país, mas as empresas brasileiras também, de fazer empréstimos no exterior, fazer captação. Sei. Caindo nesse ranking, nesse rating que você citou, fica mais caro o juro? Exatamente. É nessa linha. O custo do dinheiro fica mais caro para o país tendo em vista essa atividade econômica bastante fraca, nós estamos prevendo que o ano de 2017, ele terá um crescimento da atividade econômica de apenas 0,3%. Isso é muito pouco. Pouco. Então, um eventual rebaixamento, uma revisão negativa, piora ainda mais as condições do país de controlar, de reverter essa crise, né? Afinal, estamos em uma leve reversão só. Agora, Vicente, o governo não tem controle dos gastos do governo? O governo... Porque quando a gente está com o bolso vazio, a gente tem controle. Opa, não vou gastar. O governo não consegue parar de gastar, é isso ou não? Ele não consegue, porque 90% das despesas do governo, elas estão atreladas com gastos com a Previdência, com os servidores, e são todas despesas que você não tem como alterar, reduzir. Sim.
Então, Os dois principais gastos são Previdência Social e Funcionalismo Público Federal. exatamente. São esses dois. É. Aí nós estamos falando de funcionalismo civil e militar, logicamente, eu suponho. Toda a despesa do governo. Sim. Tá? Então, é nesse sentido que o governo tem poucas opções. O que ele está tentando fazer, ele está anunciando medidas para aumentar alíquotas de impostos, um dos objetivos, mas eu entendo que será pouco efetivo, porque a maior parte das despesas ele não consegue fazer uma redução e as receitas ele consegue aumentar muito pouco. Posso entender, então, que um dos nós, se todos irmãos, um deles é o nó da Previdência Social? Sim. Precisaria se aprovada alguma forma de reforma, é isso ou não? Precisa. Do jeito que está, não dá para segurar. Não dá. Precisa fazer uma reforma previdenciária, uma reforma tributária. E quando olhamos para 2018, tem uma expectativa de que em ano de eleição, talvez tenha um afrouxamento nas despesas. Quer dizer, o ano que vem você acha que nós vamos gastar mais do que nós gastamos esse ano? Eu acho que se a meta anterior era de 129 bilhões, a falta, né, o déficit fiscal, eu entendo que esse déficit também será aumentado, revisado para cima. Por causa do ano eleitoral? Também. E porque nós ainda não temos sinalizações de que a economia vai se recuperar mais fortemente, inclusive no ano de 2018. O economista e analista-chefe da DMI Group, que é o Vicente Koch, gentilmente aqui conosco. Vicente, se a situação for do pé que está indo, o país pode voltar a viver uma recessão ou não? Sim, o país está com muita dificuldade de lidar com essa crise, que também é política e reflete no lado econômico. Precisa fazer as reformas, mas nesse atual contexto, a percepção é de que é muito difícil fazer as reformas agora, inclusive, e o ano que vem é um ano eleitoral. Então, e são reformas, a previdenciária e a tributária são reformas urgentes, que deveriam ser feitas agora, mas a percepção é que não há contexto. Isso pode fazer com que os investidores puxem o breque de mão de novo? Digo, opa, vamos esperar passar o ano eleitoral com pouco investimento e pouca atividade econômica? Sim. Nós somos uma empresa que aloca recursos de investidores globais, inclusive, aqui no mercado brasileiro, e nós estamos percebendo que tem muito interesse em vir para o Brasil. Agora, nesse quadro, todo mundo está com o freio de mão puxado, apenas analisando. O pessoal gosta do Brasil. Vicente, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, com a participação do economista-chefe do DMI Group, o Vicente Koch, aqui conosco, gentilmente, conversando um pouco para a gente, haja vista que você viu agora, pouquinho aqui, também a coletiva do ministro Meirelles, né, anunciando uma série de mudanças aí na parte financeira do país, com reflexo na parte econômica e na parte política, obviamente. Isso vai dar um bafafá, né? Acho que hoje à noite eu não sei, mas amanhã, com certeza, isso vai ser o grande assunto no Congresso Nacional. A gente faz um rápido intervalo, em 30 segundos nós voltamos.